de Deus sobre as nossas vidas, quem pode nos socorrer? Eu quero pensar como tema nessa noite, quem pode me socorrer? Abre o Salmo 121, vai ser isso que eles cantaram aqui. Salmo 121. Então fique atento que Deus quer falar ao seu coração nessa noite, através da palavra dele. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Nós vivemos um tempo difícil, um tempo violento, um tempo onde nós temos percebemos que há uma violência urbana e rural, isso é um fato, e percebemos um descrédito com os nossos líderes. Os nossos líderes, eles não têm nenhum tipo de crédito. Nós não temos certeza a nossa questão jurídica, não há uma certeza nenhuma sobre isso. Ninguém confia em mais ninguém. Nós não confiamos nos nossos líderes. Há uma inversão total de valores. Nós temos crises em todo o mundo aí. Nós temos, sabemos que há guerras, que há crises, que há problemas. Nós não confiamos na nossa justiça. E isso nós ficamos perdidos. E nós perguntamos, quem poderá nos socorrer diante de tantas coisas ruins que tem acontecido na vida de uma sociedade, que nós como cristãos, é importante nós pensarmos nisso, que nós já não pensamos em nós mesmos, principalmente pastores e líderes. Nós pensamos como um todo. Nós não pensamos em nós mesmos mais. Nós pensamos na nossa coletividade. Nós pensamos no bem comum para todos nós. Então, nós ficamos perdidos, muitas pessoas ficam perdidas, sem saber para onde pode se recorrer, quem poderá nos socorrer diante de situações tão caóticas como nós temos vivido aí nos últimos tempos, nos últimos anos. Estamos aí com rumores que pode acontecer a qualquer momento uma guerra aqui vizinho nosso, na Venezuela. Quem acompanha os noticiários sabe disso, que pode acontecer uma guerra aqui. Então isso pode ser algo terrível para nós. Então isso tudo nos coloca nesse dilema, quem poderá nos socorrer? E o salmista aqui no Salmo 121, de apenas 8 versículos, ele nos traz verdades maravilhosas. O salmista enfrenta uma crise assim, é chamado cântico de peregrinação, esse Salmo 121, onde eles estavam em viagens, em lugares perigosos, em lugares onde tinha muitas situações de perigos, e os salmistas, as pessoas ali que estavam peregrinando, eles olhavam ao redor e se viam rodeados por perigos e perguntam, né? Quem poderá nos socorrer? E a resposta é dada aqui no Salmo 121, que fala que é Deus que é o nosso socorro, que é Ele que prepara todo o cenário, mesmo você vivendo diante dessa violência, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, presente na hora da adversidade. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós podemos viver nesse caos que a nossa sociedade ela vive, o mundo todo vive, mas nós poderemos ter paz em meio a esse caos, porque o nosso socorro ele vem do Senhor. A nossa proteção não vem das cercas elétricas, a nossa proteção não vem de situações externas, a nossa proteção vem do Senhor.
Aquele que faz uma aliança com Deus, ele é protegido dos males. Por isso que a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à direita e nada te atingirá. Aquele que faz uma aliança com o Senhor, Deus, como esse Salmo 121 nos mostra, Ele está de olho o tempo todo em nossas vidas, de dia, de noite, o tempo todo. Deus, Ele cuida da nossa vida de uma forma muito especial. Nós pastores, irmãos, embora nós estudamos e somos obrigados a estudar, os seminaristas estudam mais ainda, que estão, né, no vigor dos estudos. Mas há um momento, pastores, que nós somos, há um momento em que até para pregar nós precisamos, nós sempre precisamos de Deus para trazer uma mensagem. Porque parece que tem hora que não tem nada na mente, e é nessas horas que Deus se apresenta, como agora. Eu preparei uma mensagem que eu achei tão rápida, tão simples. Enquanto eu estava preparando, acabei de preparar a mensagem, Deus já falou através dos louvores que foram escolhidos. Aí eu mostrei para a Joelma, falei: olha, Joelma, como eu estou até arrepiando aqui da presença de Deus, que é algo maravilhoso, é a nossa proteção que nós temos. Então, você que está aqui nessa noite, que você de repente se encontra numa situação de perigo em alguma área da sua vida, saiba que Deus é o socorro bem presente na hora. Não é depois, não é antes, é na hora da adversidade. Na hora Ele se apresenta. Então vale a pena você ter essa aliança forte com o Senhor, porque Ele não vai te desamparar jamais. Mesmo que você andar em vales de sombras e mortes, Deus estará contigo o tempo todo te protegendo. O grande problema, traz uma água para mim aí, alguém aí, por favor, traz lá, Juninho. O grande problema, irmãos, que mais uma vez eu falo aqui, um dos grandes problemas que talvez em algum momento falta essa proteção, mais uma vez eu vou repetir aqui, nós temos muita dificuldade de nos entregar por inteiro ao Senhor. Sempre em alguma área da nossa vida nós queremos ter o controle. O que Deus quer de nós é que nós nos entreguemos por inteiro aos cuidados dEle, para deixar Ele conduzir. É interessante, me veio à memória uma ilustração que em uma grande igreja um pastor estava pregando justamente sobre cuidados de Deus, sobre essa proteção de Deus. E um homem ali naquela grande plateia levantou a sua mão e perguntou ao pastor se Deus aceitava se Deus aceitava um homem pela metade. Um homem lá da plateia falou: Deus aceita um homem pela metade? E o Espírito Santo iluminou aquele pastor. Obrigado. E ele deu a seguinte resposta para aquele homem. Falou: Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro a Ele. E aquele homem então afastou da plateia. Ele estava numa cadeira de roda, ele não tinha as suas duas pernas, ele se achava um homem pela metade. Aí o pastor falou: Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro. Então, muitos de nós tentamos ainda controlar alguma área da nossa vida, e é bobeira, é besteira. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós devemos entregar a nossa vida aos cuidados de Deus totalmente. A nossa família, cuida, Deus, cuida, mesmo nos momentos mais difíceis em que nós estamos passando na vida aí, cuida, Senhor. Conduz a minha família, conduz os meus filhos, conduz o meu trabalho, conduz a minha vida financeira. Então não tente controlar alguma área da sua vida, você que faz uma aliança, porque o Deus que nós servimos, Ele quer que cuidar da nossa vida por inteiro. A partir de agora, se você ainda na sua vida tem alguma área que você quer dominar, quer cuidar, esqueça. A partir de hoje, Senhor, cuida dessa área aqui, ó. Cuida da minha vida nessa área.
Eu entrego aos seus cuidados e deixa Deus. Cuida da minha saúde, Senhor. A irmã Isaura daqui uns dias vai passar por uma cirurgia, né? Então ela tem que orar assim. Cuida, Senhor, vai lá. Cuida dos médicos. Cuida ali dos enfermeiros. Cuida ali dos medicamentos. Deixa aí, Deus. Eu sei que o Senhor fará o melhor. É a palavra de Deus que diz que Deus fará o melhor sobre as nossas vidas. Cuida do meu futuro. Cuida do meu presente. Então não tente controlar nenhuma área da sua vida. E o salmista ele nos traz algumas respostas dentro desse pequeno salmo aqui de 8 versículos que eu quero trazer para vocês. Quando o salmista faz essas indagações, o salmista mesmo nos dá a resposta que eu quero passar, a primeira resposta que nos foi dada. O nosso verdadeiro socorro sempre virá do Senhor nosso Deus. Não vai vir do pastor, tem gente que procura o pastor, né? Não vai vir do gerente do banco, não vai vir do segurança que você coloca, não vai vir do carro blindado, você que pode colocar, não. O nosso verdadeiro socorro sempre virá do nosso Deus. O versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De quem que vem o meu socorro, pastor? Do Senhor. Não de qualquer Senhor, mas do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos aqui nessa noite, Ele construiu tudo isso, irmãos. Ele fez os céus, fez a terra, fez o universo. Então será que nós não podemos confiar nesse Deus? Que sustenta, o Deus sustentador, criador, não só criador, mas sustentador de todo o universo. Ninguém ouviu até hoje falando assim: olha, o planeta Marte bateu no Saturno, o planeta Mercúrio passou ralando ali uma estrela. Ninguém escuta isso. Agora, aqui no planeta Terra, você escuta. Nossa, um acidente ali daqui para Prudente, um bateu no outro. É tudo organizado. Há uma ordem natural das coisas. Por isso que o nosso socorro, o nosso verdadeiro socorro, ele vem do Senhor, nosso Deus. Porque Ele tem um domínio sobre toda a terra. Deus, Ele domina. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, Ele tem um domínio. Ele cuida. Nós não conseguimos imaginar esse Deus que cuida de uma forma toda especial. Ele coloca anjos nos lugares necessários para a nossa vida. Quando eu entrei um dia antes de eu entrar no seminário, eu já falei, eu caí de moto aqui na rodovia. Quando eu levantei a moto, meu sobrinho apareceu na hora exata ali para me socorrer. Socorro presente na adversidade. Então nós fazemos uma aliança. Talvez algumas situações nós não conseguimos nos livrar, mas Deus se apresenta. Deus se faz presente nesse momento porque Ele tem um domínio total sobre a terra, porque Ele tem todo o poder, domínio e autoridade. O Deus que nós servimos, Ele conhece porque Ele fez, né? A gente que faz, conhece. Eu como construtor, quando eu construo uma casa, eu conheço todos ali os encanamentos, por onde passa tudo, porque eu que fiz. E Deus conhece tudo, porque Ele que fez a terra. Olha o que diz lá em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, olha o que diz. Diz assim, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Jesus que você serve tem todo o domínio, toda a autoridade. Pode todas as coisas. É algo maravilhoso. Você não perde tempo vindo até a igreja ouvir a palavra de Deus. É um investimento maravilhoso.
Então, o nosso verdadeiro socorro sempre virá do nosso Senhor. Segunda resposta: Ele, o próprio Deus, é que nos conduzirá por caminhos seguros. O próprio Deus, quando nós fazemos uma aliança, Ele mesmo nos conduzirá por caminhos seguros. Talvez não sejam os mais fáceis. É preciso frisar isso. Nem sempre os caminhos seguros serão os caminhos mais fáceis. O versículo 3 do Salmo que nós estamos estudando aqui, do 121. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Então o Deus que você serve, que você fez uma aliança um dia, Ele te conduzirá por caminhos seguros. Quando entregamos os nossos caminhos ao Senhor, Ele nos conduzirá sempre pelos melhores caminhos. Salmo 37:5, quem não conhece esse salmo? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olha que texto maravilhoso. Salmo 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo, não é fará algumas coisas não, Ele tudo fará. Olha só, o versículo 6 de Salmo 37, o 5 diz que para nós entregarmos, aí o 6, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha o versículo 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça por causa dos políticos corruptos. Nós poderíamos trazer isso aí, ó. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, irmãos, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, solte o freio de mão da sua vida e deixa seu barco ser conduzido pelo Senhor, porque Ele vai cuidar, Ele vai deixar claro, vai provar a sua inocência. Isaías 48, olha que texto maravilhoso. Isaías 48, do versículo 17 ao 19, diz assim, ó. Isaías 48, versículo 17, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como os inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Então, irmãos, há promessas. Deus, Ele nos conduz por melhores caminhos, por caminhos seguros. Talvez não por atalhos. Hoje em dia, as pessoas querem atalhos, Querem procurar lugares mais fáceis, atalhos, que conduz mais rápido, mas nem sempre. O caminho do Senhor, Ele é perfeito, mas nem sempre rápido, A Vitória está vivendo um vidão agora, mas esperou 9 anos ali o casamento. Não tá bom? Não valeu a pena esperar? Nesses 9 anos ela se preparou, ela fez faculdade, ela se preparou tudo. Legal. Então, para os jovenzinhos aí apavorados aí para casar, espere o tempo de Deus. Talvez não demore 9 anos, não demore menos, mas sempre são melhores caminhos, são caminhos de bênção. Então, irmãos, o caminho do Senhor sempre é seguro. É interessante, a prisão de José foi o caminho que Deus preparou para levá-lo a governador do Egito. Então há momentos na nossa vida que os caminhos parecem tortuosos, parecem difíceis, mas se você confia ao Senhor, deixa talvez a prisão, talvez lugar difícil que você está, talvez prisões emocionais, mas Deus estará sempre
te levando por melhores caminhos, por caminhos seguros. Há muitas pessoas que trilham seus próprios caminhos, longe do Senhor. Talvez aparentemente ali no começo estão se dando bem, mas no final são difíceis. Olha o que diz Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, irmãos, o nosso próprio entendimento muitas vezes nos engana. Sempre paute na palavra de Deus. Sempre deixe Deus conduzir. Eu quero ir por esse caminho, eu quero fazer tal coisa. O que a palavra de Deus me diz? É assim que nós cristãos devemos agir. O que a palavra de Deus? Eu quero fazer tal negócio. O que a palavra de Deus tem resposta para tudo. E nós devemos, se nós seguirmos esse manual aqui, irmãos, ó, não tem erro. Talvez vai demorar. Talvez não é o mais rápido, mas é o correto, o que vai te levar para a vida. Terceira resposta: o socorro do Senhor sobre a vida daqueles que nele confiam é atemporal. O socorro do Senhor sobre a vida daqueles que nele confiam é atemporal. Versículo 3-6. Olha que diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Olha só, o socorro do Senhor sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre aqueles que confiam, ele é atemporal. Ele não é temporal. Ele é o tempo todo. É de dia, é de noite. É aqui, é ali. O Senhor é o protetor, como sombra que o protege. Então, irmãos, não há talvez nesse tempo Deus está cuidando de mim, né? Não, o socorro do Senhor sobre a nossa vida, ele é o tempo todo. Ele é atemporal. Não se preocupe, você que entregou a sua vida, não se preocupe. Deus está alerta o tempo todo. É que o texto está nos mostrando aqui. É de dia, é de noite. Então não fique preocupado aí, perguntando quem vai me socorrer, quem poderá me socorrer, porque o cuidado de Deus sobre a sua vida é atemporal, ou seja, é o tempo todo. É de dia, é amanhã, é a semana que vem, é o mês que vem. Ele está cuidando das nossas vidas, Ele está nos conduzindo por caminhos melhores sempre. Aquele que faz uma aliança com o Senhor, ele jamais se arrepende. Aquele que faz uma entrega da sua vida ao Senhor, ele jamais vai se arrepender dessa entrega, dessa decisão que ele tomou. Então não se preocupe, saiba que Deus está cuidando. E quarta e última resposta que o salmista nos dá: o Deus que nós servimos é o nosso verdadeiro e único protetor. O Deus que eu e você servimos é o nosso verdadeiro e único protetor. Ele que socorre e nos protege. É o nosso único e verdadeiro protetor. Veja só o versículo 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Há um cuidado especial. Ele é o nosso protetor. Lá no mesmo Isaías 49:15, um texto muito citado pelos pastores, um texto muito lindo, pregado por inúmeras pessoas.
mas que é uma verdade. Diz assim, Isaías 49:15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Há uma proteção. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o nosso único e verdadeiro protetor. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida da sua vida de uma forma toda especial. E quando cessar esse tempo que nós temos aqui destinado na terra, nós teremos a eternidade ao lado do Senhor. Teremos a eternidade. A palavra do Senhor é clara sobre a proteção que nós recebemos do Senhor em toda a nossa vida. E eu vim nessa noite aqui dizer para você isso. Não desanime. Não fique para baixo. Sabe que Deus é a sua proteção, o seu socorro presente. É Ele que vai te socorrer nos momentos difíceis. Ele me socorreu, continua a me socorrer. Nos momentos que mais nós necessitamos, Deus está conosco o tempo todo. Não desanima. Se alegre. Saiba que Deus faz o melhor para as nossas vidas, pelas nossas vidas. Nós jamais poderemos esquecer disso, que Ele vai cuidar das nossas vidas em todo o tempo. Busque sempre no Senhor o verdadeiro socorro. Entregue o seu caminho aos cuidados do Senhor. Deixa Ele conduzir a sua vida. Descanse, pois há um cuidado dele o tempo todo sobre as nossas vidas. Fique tranquilo. Viva tranquilo. Depois que eu decidi entregar a minha vida ao Senhor, os medos, eles foram embora da minha vida. Graças a Deus. Medo do futuro. A palavra de Deus fala que você é pagão, que ele fica pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir. A gente que serve ao Senhor, esses medos eles vão embora. Medo da segunda-feira, né? Sempre eu cito aqui, tem gente que tem medo da segunda-feira. Se você serve ao Senhor verdadeiramente, esse medo ele vai embora. Seguir esse manual de vida aqui, ó. Porque nós servimos a um Deus que cuida da nossa vida. Eu não sei como que está a sua vida. Se você precisa entregar a sua vida ao Senhor, renovar a sua aliança com o Senhor. Senhor, até hoje eu te conheci, eu fiz um compromisso com o Senhor um dia, mas os caminhos me levaram a situações difíceis que eu perdi essa esperança e eu vivo de forma não confiando no Senhor. É o momento de falar: Senhor, a partir de hoje eu confio no Senhor. Eu deixo o Senhor conduzir a minha vida. Cuida da minha vida, cuida do meu trabalho, cuida da minha saúde, cuida da minha família, dos meus negócios. Aí Deus vai cuidar, Deus está esperando apenas isso, você se entregar nas mãos dele. Vamos cantar aquele último louvor, para depois nós orarmos? Aí vamos colocar de pé, nós vamos orar depois.